comércio é um dos setores que mais sentem os efeitos da crise, mas também é um dos primeiros a notar os indícios de que ela está passando. Prova disso é que ele cresceu mais que o PIB em 2017 e deve crescer ainda mais em 2018. Quem me conta essa história é Adriano Santos, presidente das Drogarias Retiro e da CDL Volta Redonda. Boa noite, Adriano. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Elias. Obrigado pela oportunidade. É um prazer. Adriano, vocês têm 60 lojas espalhadas por 14 cidades aqui da nossa região. Eu queria saber como é que começou a história das Drogarias Retiro. A Drogaria Retiro foi fundada pelo meu pai, né? Hoje somos a segunda geração frente à direção da empresa e teve a sua fundação em 74, no bairro Retiro, por isso deu origem ao nome da empresa. O Retiro hoje, em Volta Redonda, é o maior bairro do município de Volta Redonda, um bairro expressivo, um comércio bastante pujante. Então, iniciou-se, né, nesse tempo. Eu comecei a trabalhar ainda muito jovem, também provocado pelo meu pai, sempre tive afinidade com o comércio, gosto do setor farmacêutico. Comecei a trabalhar ainda muito jovem e aí, desde então, iniciamos essa atividade da família, uma empresa familiar, na evolução da empresa. Vocês já tiveram alguma oportunidade de ir mais longe do que aqui na região ou sempre mantiveram as lojas aqui? Não, sempre tentamos manter as unidades aqui próximas da nossa ingerência, né? Temos um escritório central no município de Volta Redonda, com depósito também centralizado, investimentos que fizemos altos em 2010. Então, a proposta nossa é manter a rota, beneficiar com produtos de qualidade, preços interessante para a região sul-fluminense. Aqui do sul do estado. Sul do estado. Eu fico pensando que a crise talvez não seja ruim para todo mundo. Vende mais remédio durante a crise? Não é que vende mais remédio. O setor farmacêutico, meio a esta crise, né, historicamente, analisando os dados, não sofreu efetivamente, né, porque remédio realmente é um produto de primeira necessidade. Né? O que a gente percebe efetivamente é um crescimento natural da venda de produtos genéricos, que talvez tenha provocado, né, a manutenção da venda de produtos farmacêuticos como um todo. Né? Então, a população ela precisa de ter acesso a medicamento, né? Sim. E então isso mantém esse nível de faturamento dentro das redes existentes hoje no mercado. E vocês conseguiram, inclusive, crescer durante a crise, né? No passado cresceu até mais do que o PIB. A Retiro ela tem uma gestão bastante refinada, né? Temos uma equipe bastante qualificada. Hoje temos um corpo de direção bastante estruturado, que tiveram o seu crescimento desenvolvido dentro da própria empresa. Isso é uma filosofia, uma política que a gente tenta manter ali dentro. Então, hoje as pessoas que estão ao meu lado, né, são pessoas que tiveram origem de conhecedores natos da atividade do setor farmacêutico. Então, a gente procura ter uma gestão bastante democrática, né, e bastante refinada para poder desenvolver esse crescimento que tivemos em 2017 e ainda nos anos anteriores, mesmo com a crise. Entendi. As farmácias agora, elas voltam a poder aplicar injeções, não é só isso, é o atendimento do farmacêutico, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os genéricos e uma curiosidade minha, eu queria saber que tipo de remédio que vende mais. Os medicamentos que vendem mais comumente são os produtos antidiabéticos, antihipertensivos, são as doenças mais comuns, né, no Brasil. Né? Então são medicamentos de primeira linha que são vendidos nas farmácias e drogarias e também uma sazonalidade do próprio mercado. Né? Você tem, às vezes, no inverno, xaropes, antitussígenos, então existe uma sazonalidade que o empresário precisa estar atento, né, ao seu estoque e o tipo de produto que ele deixa na prateleira. Entendi. E os remédios masculinos vendem bastante, não? Vende, os produtos masculinos hoje são diversos, né? Eles já têm aí mais de uma década que estão disponíveis, tem grandes variedades e contribuiu aí para a saúde masculina. Tá certo. E sobre a questão dos farmacêuticos agora, eles podem voltar a aplicar injeções? Como é que foi isso? O que pode e o que não pode ainda? Isso é uma coisa interessante, porque houve uma normatização da parte da Anvisa, né? Antigamente a gente via isso acontecer na década de 80, na década de 70, as aplicações, meu pai fez muita
aplicação de injeção, fez muito atendimento, na época era conhecido como médico, né, do retiro, né? E a partir da criação da Anvisa houve toda uma regulamentação do setor na década de 90, né? E efetivamente a partir de 2013 e 2014, através de resoluções do próprio Conselho Federal de Farmácia, houve a regulamentação das aplicações de injetáveis e também até do atendimento farmacêutico na drogaria, né? Então hoje a Drogaria Retiro contém 6 unidades de atendimento farmacêutico distribuídas estrategicamente nas suas unidades. A gente chama de Retiro Assist, que ali através deste ambiente, seguindo as normas, né, seguindo a resolução da Anvisa, as normas do Conselho Federal de Farmácia, a gente realiza através do profissional habilitado, do farmacêutico, a aplicação de injetáveis, né? Agora, antecedendo o inverno, já estamos fazendo uma compra de estoque de vacinas para a gripe, que já começam a ser aplicadas, que é uma outra novidade, que até então apenas alguns estados era permitida a aplicação de vacinas, né? Então, isso melhora. Entendi. Eu vou chamar um pequeno intervalo e a gente volta. Quero saber mais das drogarias Retiro e também da CDL de Volta Redonda. Ok. Comércio como um todo. Pessoal, enquanto a gente vai para o comercial, mande um vídeo com perguntas para o prefeito da sua cidade. Aqueles que receberem mais perguntas serão convidados para vir ao programa. Ligue e participe 024 999 46 2002. 024 999 46 2002. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece e lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião, que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Falou Matote. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Sim Locações, desde 2004, trabalha oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos a você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale com a Sim Locações. Sim Locações, mostre o que você faz. Para embalar a sua noite de sábado. Glamour. Sucesso. Grandes festas. O melhor programa é estar com ele. Só comida boa. Bate-papo, música, entrevistas e convidados especiais. Que sem eles, nada seria possível. Sábado, 11h30 da noite. Amaury Júnior. Não perca. Voltamos com o Adriano Santos, presidente das Drogarias Retiro e da CDL Volta Redonda. Adriano, as Drogarias Retiro têm mais de 1.000 colaboradores. Eu queria saber o que você achou da reforma trabalhista do nosso presidente Temer. Eu acho, Elias, que a reforma trabalhista foi uma ação prudente e inteligente por parte do governo federal. Existe uma burocratização muito forte, né, no setor, por ingerência dos estados, do governo no setor privado. E essas mudanças ainda estão, né, em aprovação por grandes empresários, porque a gente não sabe como isso vai se dar no judiciário lá na frente. Mas, em regra, eu acho que, de fato, isso permitiu a geração de novos empregos, né? Foi uma ação importante e, no nosso caso,
não aproveitamos ainda na sua totalidade, mas existem segmentos como a indústria, né? A gente vê se apropriando dessas novas mudanças. E, internamente, o nosso jurídico estamos estudando algumas mudanças, né? Principalmente a questão da terceirização da mão de obra, da atividade fim, né? A questão da mudança, do fracionamento da carga horária de trabalho, que agora você pode colocar o farmacêutico para trabalhar determinados horários, antes você era condicionado a trabalhar toda a carga horária, ou pelo menos pagar toda a carga horária. Então isso permite um dinamismo maior, né, entre as próprias lojas, entre redes diferentes, no caso do segmento farmacêutico. Isso parece que não diminui emprego nenhum, né? Simplesmente ele trabalha em um período numa loja, outro período em outra loja, talvez até amplie, né? Pelo contrário, como eu falei, a gente vive um momento muito burocrático no setor, né? No setor como um todo. Então, foi muito inteligente essa mudança e muito positiva ao meu ver. Tá certo. Adriano, eu trabalhei vários anos para a CDL Barra Mansa, há alguns anos atrás, e naquela época, trabalhei como publicitário da CDL, e naquela época a gente, por vezes, tentou fazer campanhas conjuntas entre as CDLs da região, de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende. Isso, na época, não dava caldo, a coisa não acontecia. Hoje, a gente vê que está acontecendo. Você acha que a crise ajudou nessa união, digamos assim? Penso que sim, eu acho que esse é o saldo positivo da crise, né? Sim. Hoje, as instituições, elas conversam mais entre si, não só as CDLs, mas como outras instituições representativas, né, do comércio, do varejo, né? Então, essa união também das CDLs é um dado muito importante. Temos nos reunidos com bastante frequência para discutir estratégias para o setor. Em 2016, tivemos um pacote da maldade do Estado, né, que proveu várias leis prejudicando o comércio. E nós fomos exitosos no movimento que foi provocado pela CDL de Volta Redonda, a reunir vários empresários dentro da LERJ para combater uma lei especificamente que onerava de forma muito prejudicial o comércio, com uma lei que não tinha sido discutida principalmente com o setor. Então, é uma coisa até histórica, pudemos reunir através desse movimento da união das forças das entidades, vários representantes do comércio e do desenvolvimento econômico municipal, de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende. Então, somos parceiros, defendemos os mesmos interesses, né? E isso é muito positivo, porque isso traz desenvolvimento, isso traz reconhecimento do trabalho da instituição como um todo. Para a região toda, né? Para a região toda. Fala um pouquinho mais sobre essa lei. Essa lei, se eu não me engano, a Lei 7.176, era uma lei que ela arbitrava um custo para a emissão de nota fiscal eletrônica por parte das empresas. Então, o Estado, ele tarifou a emissão da nota fiscal. Mesmo que dizer que para cada emissão de nota fiscal que você emitiria, você estaria pagando uma taxa para o Estado. Ele justificou, dizendo que ele tem que deixar um servidor disponível, um sistema disponível para a emissão da nota fiscal, sendo que esta foi uma imposição do próprio Estado, né? A gente sabe que a emissão da nota fiscal eletrônica é uma coisa que começamos em 2010, agora o comerciante, inclusive, precisa estar atento a isso, conversar com o seu contador, que o cupom fiscal eletrônico no balcão, o famoso NFC, já começa a vigorar o tempo que encerra-se, me parece, em fevereiro. Então, o Estado queria começar a cobrar uma taxa que nem ele havia ainda definido para cada emissão de cupom fiscal. Então, não importa se você emitir uma nota com vários produtos ou apenas um produto, ia pagar tantos centavos por aquilo. Matematicamente, aquilo, dependendo do segmento que emite muita nota fiscal, às vezes mesmo com valor baixo, seria inviável. Entendeu? Era um percentual ou um valor fixo? Era um valor fixo, não estava bem definido, só foi aprovada a lei e isso ia ser discutido na área de cálculo e tal, né? Então, era uma coisa muito prejudicial, que não foi discutida, tanto que houve o reconhecimento, Elias, por parte do próprio Legislativo, né, que diz ter atendido uma mensagem do Poder Executivo com mais de 27 mudanças em leis prejudiciais, visto a crise do Estado do Rio de Janeiro, e entre elas e tem outras que não conseguimos resolver, mas essa foi um ato assim, bastante apropriado do movimento lojista. Entendi. Quer dizer, se a pessoa compra lá 2 comprimidos de dor de cabeça que custam 50 centavos, ela poderia pagar um novo imposto enorme. Que, na verdade,
Constitucionalmente, o Estado não poderia criar um novo imposto, mas criou o nome de taxa. Uma taxa. Então, na verdade... Imposto maquiado. Né? Maquiado. Tá certo. Adriano, vocês têm feito também, as cidades da região têm feito vários eventos aos domingos para atrair os consumidores. Tem dado certo? Pois é, isso é uma grande novidade, né, que deu-se início a partir da minha gestão, provocada pela parceria e a relação que temos hoje com o município de Volta Redonda, né? Eu acho que, aliás, de todas as cidades adjacentes, o município se aproximou-se muito do setor, dos representantes do setor produtivo, visto ao grande quadro de demissões que houveram, né? Então, isso começou através de uma parceria entre as entidades, a ACIAP, Sicomércio de Volta Redonda, a CDL e o município, né? Que existe, é necessário fechar algumas avenidas, então o município tem que dispor de várias secretarias, né? Inclusive na área de cultura. Então, isso é um evento que começou em maio, antecedendo o domingo anterior do Dia das Mães. Sim. E sempre a gente provoca datas festivas. Sim. E foi um sucesso. A gente conseguiu colocar mais de 50, 60, 70 mil pessoas em cada evento desse. Isso depois acabou se reverberando por todo o estado. Fomos reconhecidos, inclusive, pela própria federação, a confederação da CDL, como um projeto de alcance, com ideia de, naturalmente, promover o consumo novamente dentro do comércio que fora tão prejudicado com a crise. Tá certo. A data mais forte para o comércio é o Natal, depois vem o Dia das Mães. O Dia das Mães. E depois disso? Dia das Mães, a gente tem falado muito sobre o Dia do Amigo, né, que está superando até o Dia dos Namorados. São datas importantes para o comércio. Dia do Amigo, 15 de julho, é isso? Eu não lembro agora, não lembro. Tá certo. Cerca de 80% dos comerciantes de Volta Redonda são micro e pequenos empresários. Eu queria ouvir a sua opinião sobre as mudanças recentes no Simples. A gente sabe que sempre quando o governo faz alguma mudança, às vezes é para prejudicar, né? O que a gente teve aí, na verdade, eu não sou contador, mas como conhecedor um pouco da legislação brasileira, da forma que você falou, 80%, até 80% são micro e pequenas empresas, mas que tem um papel fundamental na geração de emprego, né? Hoje, no município de Volta Redonda, por exemplo, empregamos o setor de comércio e serviço mais de 30 mil empregos diretos, né? Fornece mais de 40% da atividade econômica da nossa cidade e talvez até 50% da geração de emprego. Então, a questão do aumento do Simples, embora tenha havido um aumento do faturamento, eu considero prejudicial porque houve o aumento dos impostos propriamente dito, né? Então, aquelas empresas que tiveram que mudar de faixa, por exemplo, elas foram prejudicadas com o aumento das alíquotas de imposto. Então, ao meu ver, foi negativa, mais uma vez, uma ação por parte do governo o intuito de arrecadar. O leão acho que não representa mais o imposto no Brasil, tinha que ser um dragão ou algo parecido, né? Porque a cada dia... Tem uma mensagem do nosso presidente da federação, e num discurso dele que ele falou uma coisa que eu registrei. Ele falou que, historicamente, o Brasil sempre foi aumentar os impostos, e isso nunca resolveu nada, né? Então, não vai ser agora que vai resolver. Verdade. Eu também costumo dizer há muito tempo que imposto, se fosse bom, não chamava imposto. Era proposto. Era proposto. Se fosse uma relação, né, se tivesse um retorno. Concordo. Né? Eu vou chamar mais um pequeno intervalo. E, enquanto isso, entra lá no YouTube, meu amigo, digite lá Boa Noite Interior e inscreva-se no nosso canal. Assim você recebe uma mensagem toda vez que um programa novo estiver no ar. E pode assistir quando e onde estiver. Participe. A gente volta já já. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Você ligado na Band e gosta de esporte, tá a fim de saber o que é notícia nos gramados, piscinas e quadras do interior do estado? Então vem com a gente. Todo sábado às 11 da manhã a gente entra em campo com o Tô na Área. Entrevistas exclusivas com técnicos e atletas que estão se destacando e levando as nossas cidades para o mundo inteiro ver. Os gols da rodada, notícias do futebol, futsal, futebol americano, vôlei, todos os esportes olímpicos, tá tudo aqui pra você. Então não perca. Todo sábado às 11 da manhã, Tô na Área, aqui na Band.
Café com Jornal é um noticiário para atualizar as pessoas sobre o que está acontecendo na cidade, no Brasil, no mundo. Trazendo muita informação de Brasília, análises, bastidores e fazendo com que você entenda o que acontece na capital federal. A gente tem uma equipe com um especialista para cada campo. Então quem assiste o Café com Jornal vai ficar informado sobre o que aconteceu e também sobre aquilo que vai acontecer no dia. De segunda a sexta, 7h20 da manhã. Estamos de volta com o Adriano Santos, presidente das Drogarias Retiro e da CDL Volta Redonda. Adriano, você está no último ano do seu mandato à frente da CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda. Vai tentar a reeleição? Não vou tentar, Liz. Na verdade, a gente nem chama de eleição. Eu costumo dizer que a gente não escolhe a CDL que nos escolhe, né? Então, eu fui convidado a participar da chapa do presidente Biagione, né? E como vice-presidente. E acabei, na saída, a Dorinha veio a ocupar logo depois. E depois eu, né? Eu acho que eu já estou dando a minha contribuição frente à instituição, né? Um trabalho voluntário e a gente tem que se doar mesmo, né, para a própria instituição em nome do crescimento e desenvolvimento econômico da nossa cidade, do nosso município. Então, a CDL é uma instituição muito democrática. A CDL de Volta Redonda tem uma representatividade muito grande no nosso município, na área de desenvolvimento econômico. Então, de fato, tenho aprendido muito com a própria instituição, mas eu penso que este ano eu completo o meu mandato ali e entrego a CDL ainda mais forte. Esse é o grande desafio, Elias, para quem vem assumindo a instituição, visto que os presidentes antigos sempre foram muito fomentadores, criaram bastante coisa dentro da CDL. Então, esse é o grande desafio, você cada vez tem um nível de balizamento maior, né? Então, é por isso que eu costumo dizer que a CDL de Volta Redonda é uma CDL muito forte, muito unida e bastante democrática. O seu mandato vai até quando? Até o final desse ano, até dezembro. Até o final de 2018. E já há um nome para assumir o próximo? Sim, o nome é o Gilson, é o meu vice-presidente hoje. Eu já falo com ele que eu pretendo, a partir de julho, colocá-lo lá para poder começar, né? Porque você tem muita demanda, a CDL de Volta Redonda ela é extremamente demandada. Então, você tem que estar sempre abdicando do seu tempo, né? Para poder prover ações frente à instituição. E principalmente nesse momento de crise que vivemos, né? Desde aí o mandato da presidente Dorinha, quando ainda vice, ajudei ela muito em relação às ações da própria instituição. Então, o Gilson aí tem esse desafio agora, que também já foi presidente da CDL, mas de tocar aí os próximos 2 anos. Existe um movimento, às vezes, que deseja que eu continue em frente à instituição, porque você pode ter um novo mandato, sim, mas efetivamente não é o meu desejo. Tá certo. O Gilson é o Gilson Castro, da Comercial Retiro. Exatamente. Da Correta. Da Correta. Né? O Retiro está mandando na CDL, então? O Retiro é um celeiro de presidentes, de empresários. Tá certo. O Gilson, meu amigo, faz tempo que a gente não se encontra, mas estudei com o Gilson, uma pessoa maravilhosa. Eu queria que você nos falasse um pouco mais, porque nem todo mundo conhece a instituição, a CDL, e muito menos a força que ela tem, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que ela surgiu, onde é que ela está hoje, enfim, a história da CDL. Lembrando que só em Volta Redonda, o setor comercial, os empregados do comércio, eles geram vocês geram 30 mil empregos na cidade, né? Empregos diretos, e o comércio representa quase 40% da atividade econômica da cidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a instituição. Legal. A CDL, na verdade, foi criada através do SPC, né? Que a proposta era proteger o lojista de calotes. Né? Então, você, ainda numa época que não existia nem informática, você tinha aquele consumidor que comprava numa determinada loja a crédito, na época era muito comum, no carnê, ou no próprio fiado, e deixava de pagar aquele estabelecimento, e depois ele ainda assim dava um outro calote em outro local. Então o SPC foi criado com essa proposta em 69 de ser um meio de proteção ao crédito, né? Então, à medida que aquele inadimplente, aquele cliente se tornasse inadimplente, quem era associado da CDL ligava para a CDL e consultava aquele CPF por telefone e ainda dizia-se que não poderia vender. O famoso SPC, que virou até música de pagode. Exatamente. Né? Então, com o crescimento e desenvolvimento,
o cartão de crédito acabou substituindo, né, meio que essa ação da CDL, então ainda tem um banco de dados muito grande e importante, mas acaba que a CDL precisa e está se reinventando através de várias ações, né? A gente tem hoje, por exemplo, um banco de currículos muito grande para poder dispor, através de uma psicóloga, ao associado. Colaboradores passam por uma triagem através dessa doutora, da doutora Cristiane, que faz essa abordagem e já entrega para o lojista. A gente sabe como às vezes é difícil conseguir uma mão de obra qualificada e específica, né? Temos também projetos em parceria com o Sebrae, com o projeto Capacitar, que desenvolvendo vários treinamentos, né? Ano passado tivemos um projeto grande na área para um empresário de qualificação, uma parceria com a Nestlé, né? Temos um ambiente lá favorável à alocação, a empréstimo, né? Talvez cobramos apresentando uma taxa de limpeza para poder ceder ao associado. Então tem várias ações, vários trabalhos em desenvolvimento e que não acabam nunca. Sim. A CDL está presente hoje, ela tem as federações estaduais, exatamente, e a Confederação Nacional. Existiu, inclusive, uma confederação latino-americana, né? Sim, na verdade a CDL começou com a Confederação, teve a primeira instituição foi em Fortaleza, né? As CDLs do Nordeste são bastante fortes, de Fortaleza, que foi a primeira, e hoje nós somos do Sul Fluminense, do estado do Rio de Janeiro, representantes do nosso presidente da federação. Tá certo. Eu queria eu queria que você nos contasse, para o não associado, para o comerciante que ainda não é associado, que tipo de vantagens ele tem ao se associar à CDL de Volta Redonda? Eu acho que a grande importância é a essência do associativismo propriamente dito. Sim. Né? Eu acho que a gente precisa brigar juntos, precisamos somar forças. Então, a CDL, quando ela vai no poder público discutir determinada demanda, ela precisa de ter representatividade. Eu acho que essa é a essência, né? Eu, como empresário, sempre fui um grande associado da instituição, né? Então, eu acho que esse é o principal, o princípio da instituição. Agora, somado a isso, a gente provocamos várias ações, entre elas os próprios projetos de capacitação, treinamentos para empresários. Começamos no ano passado um projeto que chama Mesa Contábil, para trazer para o empresário e para o associado informações do mercado contábil, do setor de contabilidade. Certo. Eu queria que você contasse um pouquinho com relação às parcerias. Devem haver bastante parcerias entre universidades, descontos em plano de saúde, isso também é uma vantagem para o associado, né? A Unimed hoje, de Volta Redonda, é uma grande parceira da instituição. Hoje, para você ter ideia, os associados usufruem de descontos diferenciados, né? Temos um grande parceiro que é a Transporte Generoso, que também é um grande parceiro da instituição. Sodex Roupais, ticket de alimentação. Temos é só entrar no site da cdlvr.org.br, que verá lá um portfólio de benefícios. Fechamos agora recentemente com a Estácio de Sá alguns descontos para também os associados, a Universidade Estácio de Sá, para os colaboradores da CDL que hoje fazem, inclusive, alguns cursos, fazem curso à distância, incluindo cursos à distância. Tá certo. Para se associar, tem algum telefone que as pessoas possam entrar em contato para maiores informações? Você já passou o site, né? cdlvr.org.br. Ok. Adriano, e como empresário e farmacêutico, eu queria saber de você, essa crise tem remédio? Tem remédio, Elisa, eu acredito que sim. Estamos aí, esse ano com um ano eletivo, acho que a gente tem a vantagem de poder escolher quem colocamos lá para nos governar, né? Vivemos aí um tempo de crise, então isso eu acho que nos fez refletir e pensar bastante, né? Então eu acho que a oportunidade que temos é de fazer essas mudanças provocadas por nós mesmos. A CDL tem algum direcionamento? Ela vai apoiar algum candidato em Volta Redonda? Não, a CDL ela é partidária, né? Isso é estatutário, não pode ter nenhum direcionamento ligado à questão de partido. A gente é bem imparcial. Tá certo. Adriano, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, te desejar boa sorte no final do mandato, sucesso nas drogarias Retiro. Obrigado, Elisa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E você de casa, se perdeu parte dessa entrevista, entre no YouTube, porque você pode ver de novo a qualquer momento. E também no domingo,
depois do Canal Livre, a gente faz a reapresentação do programa. A você de casa, muito obrigado pela audiência, fique com Deus e até semana que vem. Theo, vovô te ama. Tchau.